E se a próxima revolução no campo de batalha não viesse de um laboratório ou de uma empresa de defesa, mas do quarto de um adolescente? Num pequeno apartamento em Kiev, um jogador ucraniano de 17 anos está sentado diante de um ecrã de computador brilhante, rodeado por pedaços de metal, uma impressora 3D zumbindo e uma ideia que pode reescrever as regras da guerra moderna. Em poucas semanas, a sua invenção derrubará drones russos máquinas que têm aterrorizado cidades-soldados e civis desde o início da guerra. Esta não é uma cena de um filme, é real. E está a acontecer agora, enquanto a Ucrânia entra no quarto ano de uma guerra que transformou engenheiros, jogadores e entusiastas em inovadores da linha de frente. Para entender como a ideia de um adolescente se tornou uma arma de sobrevivência, precisamos voltar ao início da história, 22 de fevereiro. Quando as colunas blindadas da Rússia cruzaram as fronteiras da Ucrânia, analistas militares em todo o mundo ainda imaginavam uma guerra convencional com tanques, artilharia e ataques aéreos. Mas em 2025, algo fundamental havia mudado. A força dominante no campo de batalha não era mais o aço, mas o silício. A era dos drones havia chegado. Essas máquinas voadoras que variam de drones de corrida FPV baratos a munições vagantes de longo alcance, do tipo Shahed, tornaram-se a nova face da guerra assimétrica. Elas exploram, bombardeiam, gravam e desmoralizam. Cada uma custa apenas centenas, às vezes alguns milhares de dólares. Mas para abatê-las, os defensores muitas vezes gastam mísseis que valem dezenas ou até centenas de milhares. É o desequilíbrio perfeito. Gaste pouco, force o seu inimigo a gastar uma fortuna. A máquina industrial russa adaptou-se rapidamente, produzindo enxames de drones Geran e Lancet em grandes quantidades. A Ucrânia, incapaz de igualar Moscovo, fábrica por fábrica, respondeu com engenhosidade. De sistemas de alta tecnologia como as torres de defesa, Sky Sentinel, a projetos civis improvisados, a nação transformou todas as oficinas de esquina em mini-laboratórios de investigação. É aí que a nossa história encontra a sua centelha. Numa sala mal iluminada e cheia de peças sobressalentes e placas de circuito, o jovem inventor, cujo nome foi mantido em sigilo pela unidade que testou o seu protótipo, decidiu que observar não era suficiente. Depois de ver imagens de amigos e voluntários mortos por ataques de drones, ele fez a si mesmo uma pergunta que mudaria a sua vida. E se eu pudesse detê-los? Com pouco mais do que curiosidade e determinação, começou a estudar mecanismos online e tutoriais sobre munições, vídeos sobre rotores de drones, até mesmo projetos de redes de pesca e sinalizadores de emergência. O seu plano era aparentemente simples: construir um cartucho de baixo custo, que pudesse disparar uma pequena rede impressa em 3D, emaranhando as hélices giratórias de um drone que se aproximasse. Sem eletrônica, sem GPS, apenas física, sincronização e uma centelha de genialidade. Os primeiros protótipos falharam miseravelmente. As redes não abriam. Os cartuchos encravavam. Mas o fracasso não o impediu. Depois de ajustar o material, redesenhar a estrutura e adicionar um pequeno fusível temporizado, ele criou uma munição capaz de lançar uma rede compacta de polímero que se expandia no ar. Era rudimentar, mas funcionava. Logo, a notícia se espalhou pelas redes de defesa locais. Um adolescente armado não com balas, mas com uma impressora e imaginação, havia construído algo que poderia mudar as táticas da linha de frente. Ao amanhecer nos campos devastados do leste da Ucrânia, um novo tipo de defesa estava prestes a ser testado. E ninguém, nem mesmo oficiais experientes, esperava o que aconteceria a seguir. O protótipo não passou da prateleira para o soldado da noite para o dia. O que se seguiu à descoberta do adolescente foi uma viagem cuidadosa e urgente de um apartamento apertado para um campo de treino lamacento e, em seguida, para as frágeis posições da linha de frente, onde vidas dependem de pequenas margens. O cronograma é curto, mas intenso.
Poucas semanas após os testes de bancada bem-sucedidos, voluntários locais e células de defesa territorial organizaram um teste de campo em condições controladas. A notícia se espalhou rapidamente por grupos de mensagens, redes de voluntários e canais informais que agora levam ideias para o campo de batalha. O primeiro teste formal foi conservador e metódico. Numa área de treino segura, os operadores lançaram dezenas de drones para simular reconhecimento e pequenos ataques kamikaze. Os cartuchos e as munições de rede foram disparados por voluntários e por soldados regulares que tinham sido treinados durante uma única tarde. O ceticismo inicial entre os oficiais profissionais era palpável. A cultura militar valoriza padrões e fornecedores comprovados. Um dispositivo improvisado da oficina de um jovem não inspirava confiança imediata. No entanto, a necessidade corrói muitas certezas. O que surpreendeu os testadores não foi apenas o facto de as munições funcionarem, mas como elas mudaram as decisões táticas. Durante a bateria inicial de testes, as taxas de acerto contra drones FPV lentos e de voo baixo e pequenos UAVs vagabundos superaram as expectativas. Em termos práticos, unidades que antes não tinham nenhuma opção local anti-drone agora possuíam uma camada de defesa barata e rapidamente produzida. Patrulhas que antes dependiam exclusivamente de relatórios de rádio e sorte agora podiam planejar uma contramedida física ativa em questão de minutos. Os relatórios de campo enfatizam 3 vantagens operacionais. Primeiro, o custo. Um cartucho improvisado é muito mais barato do que interceptores guiados. Segundo, a velocidade de produção. Uma oficina modesta com uma impressora 3D e suprimentos básicos pode produzir munições em lotes, reduzindo o atraso logístico. Terceiro, flexibilidade tática. Pequenas equipas podem transportar várias munições e lançá-las a partir de abrigos ou veículos, criando bolhas anti-robôs localizadas onde não existem sistemas maiores. Esses benefícios, no entanto, vieram acompanhados de ressalvas. A eficácia dependia da geometria da abordagem e das condições ambientais. O vento, a velocidade e o tipo de rotor do robô influenciavam os resultados. É por isso que os primeiros a adotar a invenção não a trataram como uma solução milagrosa, mas sim como uma ferramenta a ser integrada com outros sensores e táticas. As unidades combinaram cartuchos de rede com observadores locais, detetores acústicos e localização ótica simples para aumentar a probabilidade de uma interseção bem-sucedida. A dimensão humana foi imediata e poderosa. Um voluntário que tinha perdido companheiros num pequeno ataque com drones descreveu a primeira interseção bem-sucedida como um pequeno milagre. As tropas que se sentiam expostas e indefesas relataram agora uma melhoria mensurável no moral. Esse efeito psicológico é importante quando os defensores percebem opções que não exigem o recurso a poder de fogo distante, recuperam a iniciativa e a coesão. A resposta russa foi previsível e rápida. Os comandantes receberam relatos de um aumento no uso de enxames de iscas drones baratos lançados em ondas para esgotar as defesas e ajustes nos perfis de voo para altitudes mais elevadas e passagens mais rápidas. As contramedidas táticas fazem parte do ciclo de inovação no campo de batalha. O que é novo é a velocidade com que uma ideia local e de baixo custo provocou mudanças operacionais em ambos os lados. A indústria e as startups ucranianas também tomaram nota. Os engenheiros começaram a explorar materiais de rede refinados, geometrias de fixação e integração com nós de detecção locais. Algumas equipas experimentaram revestimentos condutores ou pequenos elementos eletrônicos destinados a aumentar a probabilidade de um evento incapacitante sem transformar o dispositivo numa arma guiada. Essas iterações levaram o conceito da pura improvisação para a engenharia disciplinada, mas sempre dentro de uma estrutura moldada por limites práticos e preocupações éticas.
É aqui que a estratégia e a tática se encontram. Uma solução improvisada, que pode ser fabricada localmente, altera os cálculos do inimigo e força uma realocação de recursos. Também levanta questões urgentes sobre escala, segurança e supervisão. Até que ponto esses projetos devem ser distribuídos, quem decide os riscos aceitáveis e como os comandantes garantem que essas ferramentas não causem danos colaterais. Isso aconteceu numa noite fria e sem vento nos arredores de Kharkiv, onde um comboio de caminhões de apoio ucranianos avançava lentamente por estradas destruídas. A unidade estava exausta, com pouca munição e combustível. Acima, o céu zumbia com o som fraco e inconfundível que todos os soldados na linha de frente agora temem, o chiado agudo de um drone kamikaze FPV russo se aproximando. As tropas não tinham armas pesadas à mão. A equipa antiaérea estava a vários quilômetros de distância. Em vez disso, tinham alguns cartuchos experimentais, criações impressas em 3D por um inventor adolescente, distribuídos para teste por um coordenador voluntário no início daquela semana. Até aquele momento, nunca tinham sido usados em combate real. Enquanto a luz verde de navegação do drone piscava na escuridão, um soldado agachou-se atrás do veículo da frente, levantou a espingarda e apontou para cima. O ar encheu-se de tensão. Ele apertou o gatilho. Seguiu-se uma explosão de luz laranja fraca e um silvo suave, não uma explosão, apenas a descarga do cartucho de rede. A malha de polímero espalhou-se para fora como uma flor fantasmagórica. Por um segundo, nada aconteceu. Então, uma faísca. O drone sacudiu, girou em espiral e caiu como uma pedra. Ele atingiu o solo a apenas alguns metros de distância, com a sua carga explosiva espalhando-se inofensivamente na terra. Pela primeira vez, uma unidade testemunhou o dispositivo funcionar fora de um ambiente controlado. O alívio que se seguiu foi elétrico. Risos, descrença e adrenalina tomaram conta do pequeno grupo. Para soldados que enterraram amigos após ataques semelhantes, isso foi mais do que um teste, foi redenção. Esse único evento foi relatado por canais criptografados em poucas horas. Comandantes que haviam descartado o projeto como uma fantasia de garagem exigiram demonstrações imediatas. Pela manhã, cartuchos adicionais estavam a ser distribuídos entre as unidades de campo para uma avaliação mais ampla. A invenção do adolescente acabara de provar seu valor sob fogo real. Tecnicamente, o que aconteceu naquela noite foi simples física. A rede em expansão interceptou as hélices do drone, causando uma perda instantânea de sustentação. Mas, estrategicamente, o impacto foi mais profundo. Mostrou que a inovação em defesa poderia ser democratizada. Numa guerra em que um lado comanda arsenais maiores, a vantagem do outro lado reside na criatividade e adaptabilidade. À medida que os relatórios de campo se acumulavam, os dados começaram a formar uma imagem mais clara. As taxas de sucesso oscilavam entre 40% e 60% contra drones de baixa altitude, um número que, embora não fosse perfeito, representava uma melhoria dramática para soldados que antes não tinham opções a curta distância. E como cada cartucho custava menos de $100 para ser produzido, a economia era imbatível. Mais importante ainda, o moral mudou. A presença de um sistema de defesa barato e acessível encorajou a infantaria a operar mais abertamente em zonas disputadas. Um sargento descreveu o sentimento numa entrevista local. Pela primeira vez, não éramos apenas alvos. Podíamos revidar. A mudança psicológica se estendeu além daquela única brigada. Outras unidades solicitaram suprimentos e pequenas oficinas em toda a Ucrânia começaram a replicar o projeto. Em poucas semanas, linhas de produção, algumas em garagens, outras em laboratórios municipais, estavam a imprimir centenas de redes diariamente. Ainda assim, nenhuma tecnologia está imune à evolução. Os operadores russos logo modificaram suas táticas, voando drones mais alto, mais rápido e implantando mais iscas para sobrecarregar as defesas.
Mas a lição principal já havia surgido: a inovação não pode ser monopolizada. Em todas as guerras, há um momento em que o equilíbrio entre o medo e a esperança se inclina. Naquela noite, sob o brilho fraco de um drone em queda, as tropas ucranianas vislumbraram o que era a esperança. Na primavera de 2024, o cartucho improvisado pelo adolescente tinha se transformado de uma curiosidade local numa iniciativa nacional. O que começou como um punhado de protótipos agora tinha projetos circulando pela crescente rede de oficinas de defesa da Ucrânia. Em cidades como Dnipro e Lviv e Kiev, impressoras 3D funcionavam dia e noite, produzindo redes leves de polímero, enquanto voluntários montavam cartuchos em mesas de cozinha. O que antes parecia um projeto secundário tornou-se um esforço estratégico que nem mesmo os comandantes seniores podiam mais ignorar. Analistas de defesa começaram a chamar isso de inovação de baixo para cima, uma expressão que descreve como a criatividade civil preencheu as lacunas deixadas pelos sistemas formais de aquisição. No caso da Ucrânia, a necessidade não foi apenas a mãe da invenção, foi a arquiteta da sobrevivência. O projeto do adolescente mostrou que quando as grandes indústrias de defesa estão sobrecarregadas, mentes ágeis podem oferecer soluções mais rapidamente do que as burocracias podem aprová-las. De acordo com uma reportagem da Defense News, unidades de campo em todo o leste da Ucrânia documentaram dezenas de interceptações bem-sucedidas de drones usando o sistema baseado em redes. Algumas brigadas afirmaram ter abatido mais de 50 pequenos drones FPV durante o primeiro semestre de 2024. Embora esses números fossem impossíveis de verificar de forma independente, eles pintaram um quadro claro. O conceito funcionou com frequência suficiente para fazer diferença. As forças armadas ucranianas começaram a formalizar a produção. Foi estabelecida uma parceria entre o Departamento de Engenharia de uma universidade local e um grupo de startups privadas especializadas em polímeros e microbalística. O objetivo era refinar o design para garantir segurança, consistência e compatibilidade mais ampla com as armas de fogo existentes. No outono, uma versão melhorada mais leve, mais fácil de carregar, e com uma rede autoexpansível, estava pronta para testes em massa. Paralelamente a esse progresso técnico, observadores ocidentais tomaram nota. A Reuters e a DW relataram que consultores de defesa da OTAN estavam a estudar discretamente o dispositivo como um exemplo de defesa anti-robôs de baixo custo. Numa era em que sistemas antiaéreos avançados podem custar milhões por bateria, a inovação da Ucrânia ofereceu uma visão radicalmente diferente: resiliência distribuída. Cada esquadrão poderia proteger-se, sem esperar por apoio centralizado. No entanto, com cada sucesso, surgiram novos desafios. A guerra com drones é uma competição de adaptação, e as unidades russas logo modificaram suas táticas novamente, empregando enxames mistos, combinando iscas baratas com munições guiadas para saturar as defesas ucranianas. Os cartuchos de rede, embora eficazes contra alvos de baixo e médio nível, tiveram dificuldades contra drones de alta velocidade ou aqueles que voavam em ângulos de mergulho acentuados. Para combater isso, os engenheiros ucranianos integraram os cartuchos em sistemas de defesa em camadas. Quando os sensores de radar ou acústicos detetavam drones se aproximando, os soldados equipados com lançadores de rede recebiam alertas coordenados. Em essência, uma malha de inteligência humana e mecânica estava se formando uma defesa híbrida que combinava eletrônica de precisão com confiabilidade mecânica simples. Para além do âmbito tático, o simbolismo da invenção cresceu. Os meios de comunicação ucranianos começaram a retratar o adolescente anônimo como um herói popular, um símbolo da resiliência e engenhosidade nacionais. O governo evitou revelar o seu nome publicamente por razões de segurança, mas reconheceu a sua contribuição num boletim de inovação militar.
É assim que se parece a defesa moderna, disse um porta-voz. Não se trata de tamanho, trata-se de imaginação. Mas, por baixo dos elogios, havia questões sérias. À medida que mais civis se juntavam às linhas de produção improvisadas, os protocolos de segurança tornaram-se mais difíceis de aplicar. Alguns cartuchos falharam devido a materiais abaixo do padrão. Outros foram vendidos online, aumentando o receio de uso indevido. O Ministério da Defesa respondeu elaborando diretrizes para o uso ético e registrando produtores voluntários com o objetivo de impedir a disseminação descontrolada de projetos potencialmente perigosos. Ainda assim, mesmo com essas preocupações, o efeito geral foi transformador. O cartucho não era mais a invenção de um único rapaz, era um movimento. Uma ponte entre a criatividade civil e a necessidade militar. No início de 2025, a invenção do adolescente passou de uma história local para as manchetes internacionais. Analistas ocidentais, surpreendidos com a rapidez com que uma ideia caseira remodelou as táticas das pequenas unidades, começaram a questionar os limites tradicionais da inovação militar. Será que a própria guerra estava a adentrar numa nova era definida não por contratos de trilhões de dólares, mas pela criatividade popular? Grandes publicações, como a BBC News, a Reuters e a Jane's Defense Weekly, publicaram reportagens descrevendo o cartucho como uma mudança de paradigma na defesa de baixo custo. As reportagens enfatizavam a sua simplicidade, uma rede de polímero, um fusível temporizado, um invólucro impresso em 3D. No entanto, por trás dessa simplicidade, havia algo profundo, uma arma nascida não do poder, mas da necessidade. Em think tanks por toda a Europa e Estados Unidos, estrategas debateram as suas implicações. Se um adolescente com uma impressora podia perturbar a guerra com drones, o que isso significava para o futuro equilíbrio de poder? Especialistas da OTAN viram uma promessa: a inovação descentralizada poderia aumentar a resiliência, permitindo que nações menores ou mesmo milícias resistissem à agressão sem vastos arsenais. Outros, no entanto, alertaram para possibilidades mais sombrias. E se tais projetos se espalhassem de forma incontrolável, fortalecendo grupos extremistas ou organizações criminosas, a própria Ucrânia tornou-se um laboratório vivo para esse dilema. Com a guerra ainda em curso, a demanda por ferramentas de defesa flexíveis e acessíveis era insaciável. Startups, universidades e oficinas governamentais começaram a colaborar por meio de redes semi-oficiais, combinando teoria acadêmica com feedback da linha de frente. O inventor adolescente, agora consultor anônimo de um desses programas, continuou a refinar seu modelo sob supervisão militar. O seu último protótipo incluía fios condutores, que podiam causar curto-circuito nos componentes eletrônicos dos drones ao entrar em contato com eles, um salto tecnológico que transformou uma simples rede numa arma híbrida, cinética eletrônica. Os resultados foram impressionantes. Durante as operações da primavera na região de Donbas, os dados de campo mostraram que as unidades equipadas com os cartuchos atualizados alcançaram uma redução de quase 30% nas baixas relacionadas com drones em comparação com as que não os tinham. Para as Forças Armadas ucranianas, isso não era apenas uma estatística, eram vidas salvas, missões continuadas, moral restaurada. No entanto, à medida que a inovação se espalhava, o debate ético se aprofundava. A Al Jazeera English relatou as preocupações de observadores de direitos humanos sobre a militarização da tecnologia cidadã. Incentivar a fabricação generalizada de armas poderia confundir a linha entre defesa e proliferação descontrolada. O Ministério da Transformação Digital de Kiev respondeu com a introdução de estruturas de supervisão, licenças de produção, rastreamento de componentes e parcerias com instalações regulamentadas. Ao mesmo tempo, empresas de defesa ocidentais começaram a entrar em contato discretamente.
Elas se ofereceram para comercializar a tecnologia para uso na proteção de infraestruturas críticas, aeroportos centrais elétricas e prédios governamentais ameaçados por drones não autorizados. Pela primeira vez, o fluxo tecnológico foi revertido de uma nação devastada pela guerra para os mercados globais de defesa. Mas, em meio a toda essa atenção global, uma verdade permaneceu clara. O poder da invenção não era meramente mecânico, mas simbólico. Ela era a prova de que a coragem e a engenhosidade podiam rivalizar com o poder industrial. Nas palavras de um analista da DW, o que Kiev alcançou não é apenas uma inovação tática, mas um contra-ataque psicológico contra o desespero. No campo de batalha, os soldados continuaram a tratar os cartuchos como salvação. Pintaram pequenos símbolos neles, sinais de gratidão pela mente invisível que lhes deu uma chance de sobreviver. Para aqueles que enfrentavam enxames de drones dia após dia, cada interceptação bem-sucedida era uma vitória silenciosa contra adversidades esmagadoras. Ainda assim, o futuro trazia incertezas. Será que essa inovação popular poderia permanecer ética, controlada e segura à medida que ultrapassasse as fronteiras? E mais importante, o que aconteceria quando a criatividade que salva vidas em uma guerra se tornasse a arma preferida em outra? Em todas as guerras, algumas invenções sobrevivem ao conflito que as originou. Algumas são lembradas pelo seu poder destrutivo, outras pela sua simplicidade e propósito humano. A história do adolescente ucraniano e do seu cartucho antidrone impresso em 3D pertence à segunda categoria. Começou como um ato de desespero, evoluiu para um símbolo de resiliência e, por fim, remodelou a forma como o mundo entende a inovação na guerra. Em meados de 2025, o projeto amadureceu e tornou-se um componente regulamentado da defesa aérea em camadas da Ucrânia. Não se destinava a substituir sistemas avançados como o Sky Sentinel ou as baterias Patriot, mas sim a complementá-los, preenchendo a lacuna entre a proteção de alta tecnologia e a improvisação no terreno. Agora, um punhado de cartuchos podia defender um comboio, um depósito de campo ou até mesmo uma pequena aldeia, oferecendo uma sensação de agência onde antes havia apenas medo. Os observadores internacionais continuaram a acompanhar de perto. O Financial Times e a DW relataram que vários Estados-membros da OTAN tinham iniciado testes limitados com ferramentas anti-robôs semelhantes e de baixo custo. Algumas delas foram inspiradas diretamente pelo conceito de cartucho de rede da Ucrânia. Outras adotaram o seu princípio orientador, que a defesa acessível deve ser tão distribuída quanto as ameaças que enfrenta. Num mundo em que pequenos robôs podiam ameaçar aeroportos ou centrais elétricas, o modelo ucraniano fornecia um modelo adaptável. Mas cada conquista trazia consigo uma reflexão mais profunda. Estrategistas alertaram que a democratização da tecnologia de defesa poderia confundir as linhas morais. Quando qualquer pessoa pode imprimir armas na sua garagem, quem garante a responsabilidade? O Ministério da Defesa da Ucrânia já havia introduzido sistemas de licenciamento e rastreabilidade para oficinas voluntárias, mas internacionalmente ainda não existe tal consenso. Para o jovem inventor, cuja identidade permanece protegida por razões de segurança, a fama nunca foi o objetivo. De acordo com fontes em Kiev, ele recusou ofertas comerciais e continuou a colaborar discretamente com um instituto de pesquisa de defesa. A sua motivação permaneceu inalterada: salvar vidas, não vender patentes. Aqueles que o conheceram descrevem-no como modesto, motivado e profundamente consciente do peso moral da sua criação. De muitas maneiras, a sua história reflete a transformação mais ampla da própria Ucrânia, uma nação forçada a reinventar as suas defesas enquanto sob fogo. O que antes parecia impossível transformar a engenhosidade civil em vantagem no campo de batalha tornou-se prática comum.
Esta não é apenas a história de uma arma, mas uma lição sobre o poder da adaptabilidade humana. Os especialistas agora falam de um novo paradigma estratégico emergente desta guerra. Os conflitos futuros, argumentam, eles serão decididos não apenas pela escala industrial, mas por quem conseguir combinar tecnologia de ponta com criatividade popular. O cartucho anti-drone, simples e barato, provou que a inovação não requer fábricas enormes, apenas determinação, acesso à informação e vontade de agir. Simbolicamente, a rede do adolescente tornou-se mais do que uma arma, tornou-se uma metáfora da unidade. Cada fio da malha representava a colaboração entre soldados, engenheiros, estudantes e voluntários. Juntos, eles teceram um escudo literal e moral contra a agressão. E assim, a história termina onde começou, não com uma explosão, mas com uma ideia. A ideia de que o conhecimento, a coragem e a criatividade podem defender com a mesma força que qualquer míssil. Ao refletirmos sobre esta jornada extraordinária da secretária de um jogador à linha da frente, uma pergunta permanece: que outras descobertas podem estar escondidas nas mãos comuns de pessoas em todo o mundo? Será que a próxima grande inovação em defesa, energia ou humanitária está habita a ser criada neste momento silenciosamente na garagem de alguém? Se esta história o emocionou, partilhe-a. Espalhe a mensagem de que a engenhosidade humana ainda é importante. E nos comentários, diga-nos como acha que as nações podem apoiar jovens inovadores sem perder o controle da ética e da segurança. Não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias como esta, eventos reais, coragem real e as ideias que estão a remodelar o nosso mundo hoje.